Lucas capítulo 13, verso 10. Todos acharam? Eu tenho incentivado as pessoas a andarem com as suas Bíblias. Eu digo que a única coisa que é o símbolo assim da gente, quando a pessoa... lá vai o crente. É quando vê o pessoal com a Bíblia debaixo do braço, né não? Ou com a Bíblia aqui na... lá, esse aí é crente. Quando vê, esse aí é crente. Tem incentivado para a gente tentar de verdade, né? Não nos render ao aplicativo, que eu sei, até eu já falei, Senhor, meu Deus, eu tenho que comprar uma Bíblia, porque essa é grande, eu não gosto de ficar andando com ela para todo lugar. As minhas outras menores, tem 3 lá que já se foram. Não tem que ser assim uma grande, né? Pra gente falar, essa é crente, entendeu? Amém? Vamos ler o Evangelho, a palavra do Senhor. Lucas capítulo 13, verso 10 diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Que incrível essa história, não é verdade? A Bíblia conta a história dessa mulher encurvada que vivia presa há 18 anos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém encurvado, mas eu fiz faculdade de fisioterapia, então nos meus estágios a gente via coisas assim, né? E anormalidades gigantescas. Então alguém encurvado é alguém que tem muita dificuldade, né, de se locomover, tem dificuldade emocional, porque tem a parte da vergonha, tem várias coisas, tem as críticas, né, o preconceito da sociedade. E a Bíblia diz que num sábado, era um sábado, e Jesus estava na sinagoga ensinando, e lá estava essa mulher. E a Bíblia fala que quando ele olhou para a mulher, ele viu a situação dela, ele viu a doença daquela mulher. Na verdade, Jesus viu muito além. Jesus viu que era um espírito maligno que estava naquela mulher há 18 anos. É por isso que ela andava encurvada. E eu quero passear contigo nessa história e te ensinar algumas coisas a respeito dessa passagem. A primeira delas, que eu quero que você observe, é que as nossas doenças, elas podem ser físicas, emocionais e espirituais. 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 5, diz que nós somos corpo, alma e espírito. Foi assim que o Senhor nos criou. Então, as nossas doenças, elas podem ser físicas, emocionais e espirituais, e aquela mulher estava acometida por uma doença espiritual. E às vezes a gente acha, né, que essas coisas não existem. Às vezes a gente trata tudo no campo físico.
E eu não estou falando aqui que não tem doença física, não tem doença emocional, tem, mas também existem coisas que são causadas nas nossas vidas por portas espirituais que nós abrimos e damos legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas. E com aquela mulher eu não sei qual a história dela. A Bíblia não conta a história dela. A Bíblia não conta do passado dela, o que ela fazia, como que era a vida dela, se ela era casada, se ela não era, se ela tinha família, se ela tinha filho. A Bíblia não fala sobre nada disso, mas a Bíblia diz que ela tinha uma doença espiritual que acompanhava ela por 18 anos. Sabe o que é engraçado das doenças espirituais? Porque naturalmente a gente consegue enxergá-las no fim. Aquela doença era espiritual. Era um demônio que estava ali afligindo aquela mulher, aprisionando aquela mulher. Mas você conseguia enxergar no físico, você conseguia olhar para a coluna dela e ver que ela tinha uma deformidade. Ela estava encurvada. Então, muitas vezes nas nossas vidas é assim. Nós abrimos portas, nós damos legalidade para o inimigo ter autoridade sobre as nossas vidas, ficamos doentes espiritualmente e depois sabe o que acontece? Isso começa a aparecer no nosso físico. Às vezes você começa a ficar indisposto, você começa às vezes a sentir uma dor ali, uma dor aqui. Eu gosto de um versículo que Davi diz que enquanto ele escondeu os pecados dele, os ossos dele sofriam. Sabe, porque as doenças espirituais, as prisões espirituais, elas trazem sofrimentos no nosso físico. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi pessoas que vão de médicos e médicos e fazem exames e procuram a causa daquela doença, e elas vão e procuram todos os especialistas possíveis e impossíveis e ninguém sabe o que tem. E a pessoa fala assim: a gente não consegue diagnosticar o que você tem. Quando você vai tratar, você vai ao fundo. Às vezes eu já vi situações de pessoas ficarem saudáveis fisicamente só porque liberaram um perdão. Porque por muitos anos guardavam no seu coração rancor, amargura, falta de perdão. E isso as afligia, inclusive. E muitas vezes nós precisamos estar atentos, estarmos mesmo vigilantes, como a Bíblia fala. Porque essas doenças espirituais, essas prisões espirituais, elas existem. E eu não estou aqui querendo espiritualizar tudo e falar que tudo é espiritual, não. Às vezes a gente entra num quadro de depressão porque está faltando hormônio. Porque tem que regular, tem que fazer uma regulagem ali, você está sem paciência, está entrando na menopausa, então você precisa de fato fazer uma reposição hormonal. Isso é sentido no seu físico também, sabe? Então não estou querendo espiritualizar tudo, mas eu estou querendo te falar que você, com base nessa história aqui que a Bíblia está contando, precisa entender que existem prisões que são espirituais. E aquela mulher estava aprisionada há 18 anos. Então eu fico imaginando como foi a vida dela. Porque se hoje nós já vivemos em uma sociedade, muitas vezes preconceituosas para algumas coisas, eu imagino sem palavra, quando a gente é solidário com a dor do outro, tem empatia. Muito bem, tá vendo os universitários? Todos apostos. Já vivemos numa sociedade, as pessoas sem empatia. Eu imagino naquela época, como que aquela mulher deveria ser marginalizada. Porque naquela época, quando alguém olhava assim, não era como hoje, já falava, né? Hoje não, hoje a gente não coloca nada no espiritual, né? Não?
Hoje é tudo físico, hoje não tem espiritual, hoje pouco se fala do mundo espiritual, hoje pouco se fala que você tem um espírito, que você precisa se alimentar espiritualmente, que você precisa crescer. Hoje a gente fica o quê? Fica no físico, porque tem que fazer, porque tem que não sei o quê. Aí também as emoções, a mente, porque tem que cuidar das emoções, e você vai, e você tá certo em tudo isso, e a gente faz terapia, tudo isso, mas e o espiritual? E o espiritual? Muitas vezes a gente não alimenta, a gente não cuida, muitas vezes não, na maior parte das vezes. E aí você vê pessoas que estão bem financeiramente, que estão realizadas, concretizaram os seus sonhos e frequentam terapeutas, porque eu conheço, tem ajuda emocional, mas não consegue ser feliz. Porque não conseguiu ainda ser liberto espiritualmente. E o espiritual faz com que nós fiquemos em prisões difíceis de sair. Difíceis de sair. Sabe? O espiritual, ele faz isso. É por isso que não adianta eu cuidar do meu físico, eu ir para academia, eu, malhar, me alimentar bem, eu cuidar das minhas emoções e eu não cuidar do meu espiritual. Não adianta. Nós somos três, nós precisamos cuidar do nosso filho, cuidar das nossas emoções e cuidar do nosso espiritual, alimentar o nosso espiritual. E essa parte, querido, essa parte ninguém pode fazer por você. Alimentar o seu espiritual ninguém pode fazer por você. Andar com Deus ninguém pode fazer por você. Isso é uma decisão sua. Se você escolhe ser alimentado de domingo a domingo, é uma decisão sua. Eu te confesso que se você entrasse por essa porta e você falasse para mim, Carla, eu estou alimentando o meu físico de domingo a domingo, eu tenho certeza que seria notório. Não é verdade? Eu vou olhar e dizer, meu irmão, é verdade. Só tá comendo de domingo a domingo, porque ia ser nítido. Mas a gente faz isso com o nosso espiritual. Nós deixamos para nos alimentar de domingo a domingo. E isso também é notório. Sabe por quê? Porque a gente não cresce. Então os anos passam e Deus tem tantas coisas para você, mas você continua vivendo a mesma coisa. E sabe o que tem acontecido? Ah, porque essa igreja não é boa. Ah, porque esse pastor não é bom. Ah, porque fulano fala de mim, eu vou trocar de igreja. Aí troca de igreja, troca de marido, troca de filho, troca de não sei o quê. E não adianta, porque é uma troca de uma autorresponsabilidade que é você que tem que fazer. Mas sabe o que a gente faz? A gente deixa, né? Sabe por quê? Porque o espiritual é algo que não está... Nós achamos que não está tão aparente quanto o físico, quanto as emoções. Então a gente diz, o Senhor pode esperar. Não é verdade? Ontem eu estava na célula com as meninas e aí a Suame levou um louvor e eu falei, pelo amor de Deus. O louvor tinha falado exatamente sobre isso, de você colocar Deus no primeiro lugar. E naquele sábado ontem eu já tinha acordado na correria. Já dei um pulo da cama, fui fazer as coisas, marido doente, filha ruim, não sei o que, coisa para fazer, tinha célula de tarde. Quando ela começou a falar, eu coloquei a mão na cabeça assim, falei, oh meu Deus, me perdoa, porque o Senhor sabe, hoje eu já levantei da cama na correria. Isso acontece. Mas sabe o que não acontece? Eu não fiquei sem tomar café. Mesmo na correria eu parei para fazer meu ovo, meu cafezinho, acredita? Mas para alimentar o meu espiritual, esse eu não. Por quê? Porque a fome estava doendo, né? Mas o espiritual pode esperar. Sabe qual é o perigo disso, irmãos? Que nós somos acometidos por coisas que muitas vezes nós nem sabemos. E o nosso problema é espiritual. E a vida vai passando como dessa mulher, 18 anos. 18 anos. E ela aprisionada. E Jesus lindo como ele é, e essa é a segunda coisa que eu quero te falar. Viu aquela situação, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então quando ele olhou para aquela mulher, ele viu que não era apenas
uma doença física, mas que ela estava aprisionada espiritualmente. E aí ele vem e diz assim, chama ela e diz assim: filha, você está livre. Aí sabe o que eu quero te falar? A única pessoa capaz, poderosa, apta para te libertar se chama Jesus Cristo. Você pode procurar o que quiser. Sabe o que eu gosto? Que a Bíblia diz assim, no verso 11. E ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Não tinha forma. Não tinha nada que ela fizesse. Não tinha médico, não tinha dinheiro, não tinha remédio. Não tinha forma. De forma alguma ela podia se endireitar. E quantos de nós hoje, mesmo estando onde Jesus está, porque aquela mulher estava dentro da sinagoga, onde Jesus estava, andamos encurvados, não é verdade? Encurvados, aprisionados com vergonha. Você sabe que eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra encurvado. E é claro que o dicionário me deu a parte teórica, né, de uma deformidade na coluna, mas ele disse que no figurativo, encurvado era abalado, humilhado. Eu falei, meu Deus, quantos de nós andando com o poder dos poderes, sendo, né, tendo sido escolhidos para serem filhos de Deus, andamos encurvados, abalados, humilhados. Quantos de nós fomos escolhidos para sermos verdadeiramente livres e continuamos aprisionados em coisas que muitas vezes você nem considera uma prisão, porque no seu subconsciente está assim, ó, quando eu quiser eu paro, está tudo sob controle, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu deixo, quando eu decidir eu não faço mais, está tudo no seu controle. E aí a Bíblia diz que aquela mulher andava encurvada e que de forma alguma, nenhuma forma, ela podia se endireitar. Aí a Bíblia vem e diz que Jesus chega com ela, chama ela à frente e diz assim: mulher, você está livre da sua doença. Ei, o único capaz de te libertar é Jesus. Você pode procurar libertação onde você quiser, você pode tomar o que você quiser, você pode fazer o trabalho que você quiser, você pode ir na meditação que você quiser, você pode fazer o que você quiser, investir o seu dinheiro no que você quiser, mas hoje eu estou aqui para te falar que só existe uma forma de você ser verdadeiramente liberto, e essa forma se chama Jesus Cristo. Não existe outra forma de você ser liberto. Você pode procurar, você pode tentar, você pode falar por você mesmo. Não, Carla, mas porque um dia eu decidi e eu nunca mais. Meu irmão, eu quero te falar que quem te ajudou foi o Senhor. Eu quero te falar que quem te ajudou foi o Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos entender hoje: o pecado tem poder sobre o ser humano. Quando a serpente enganou a Eva, lá no começo, a Eva estava onde estava tudo de bom.com. Gente, a Eva estava no paraíso. Era tudo lindo lá, era tudo perfeito. Ele conseguiu enganar a Eva nesse lugar. Quando isso aconteceu, o pecado passou a ter poder sobre a humanidade. Então eu e você precisamos entender que o pecado tem poder sobre nós. Carla, e como eu faço para que esse pecado, para que o meu pecado, para que os meus desejos, para aquilo que há de ruim em mim não tenha mais poder sobre mim? Só uma forma. Essa forma se chama Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A Bíblia diz: Jesus, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então a única forma de nós ficarmos livres é em Jesus Cristo.
é em Jesus Cristo. Você precisa estar em Jesus. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Jesus é uma nova criatura. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Jesus, tudo pode naquele que o fortalece. Porque você precisa estar em Jesus. Eu gosto de uma senhora da rede social que ela diz assim: você chegar com o irmão e perguntar se ele é evangélico, ele fala: sim, sou. Mas pergunta para ele se ele está em Cristo. Ele tem até um pigarro na garganta. Porque ser evangélico é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. Ser evangélico, católico e qualquer religião que você queira seguir é uma coisa, mas estar em Cristo é coisa totalmente diferente. Estar em Cristo é obedecer a Cristo, é andar com Cristo, é ser discípulo de Cristo. Isso é estar em Cristo. Jesus disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, eu vou permanecer. Ele falou: se vocês permanecerem, eu vou permanecer em vocês. Então, estar em Cristo é diferente. Então, o único que tem poder para nos libertar é Jesus. Eu lembro de um testemunho que eu escutei de uma amiga há anos atrás. Ela era bem louca, né? Bem louca mesmo. E nós nos reencontramos depois de muitos anos. Eu tive problema com ela na escola, no colegial. E depois dessas coisas que a gente fica mexendo em rede social, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o nome dela. Quando eu vi que ela tinha se convertido, eu falei: não. Comecei a entregar minha vida para Jesus. E meu Deus, ela se converteu, não acredito. Entrei em contato com ela e a gente começou a conversar. E ela: Mira, eu preciso conversar contigo. Porque ela tinha acontecido um episódio comigo e com ela na escola. E ela disse: Mira, eu preciso conversar pessoalmente com você. Marcou um café e eu fui. Eu queria saber como tinha sido a conversão dela, porque ela era daquelas loucas mesmo. E aí, quando eu cheguei na casa dela, conversa vai, conversa vem, ela me contou. Ela disse que foi a uma festa. Ela estava numa festa no Sambódromo de Manaus. Eu não sei se é maior do que o daqui, mas acredito que seja parecido. E ela falou que quando ela entrou nessa festa, ela já tinha bebido um pouco. Ela falou que quando entrou era um show. Quando ela entrou era como se a visão dela tivesse aberto. E ela viu, o show estava lotado, ela viu várias mãos, como se todas aquelas pessoas fossem fantoches. Elas estavam ligadas àquela corda como fantoches, fazendo o que aquelas mãos queriam. Esse é o poder do pecado sobre a humanidade. E ela falou que quando viu aquilo, ela ficou desesperada, deu um temor nela, um medo tão grande que ela saiu de lá correndo. Ela: não, quero ir embora, eu quero ir embora daqui. Ela falou: Mira, era como se eu visse muitas mãos e todas aquelas pessoas estavam engatadas em um dedo. E aquelas mãos ficavam se mexendo, sabe? Conduzindo aquelas pessoas. E eu senti um medo tão grande. E eu só quis ir embora. Porque sem Jesus, sabe o que nós somos? Marionetes nas mãos de Satanás. Tá, por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa, é caída. Então Satanás vem e se aproveita disso, com os demônios dele, e fica assim nas nossas vidas. Mas em Jesus, a Bíblia diz que habita em nós o poder dos poderes, o que ressuscitou Jesus dos mortos. Em Jesus nós somos novas criaturas. Em Jesus o pecado já não nos domina. Em Jesus eu posso falar assim: ei, você não me domina. Em Jesus. Então o único, irmãos, o único capaz de nos libertar verdadeiramente é o Senhor. Foi por isso que Ele deixou a glória dEle, Ele deixou o reinado dEle. E Ele, como diz a Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, Ele se humilhou. Ele se humilhou, por quê? Porque Ele veio em forma humana. Ele nasceu de uma barriga de uma mulher. Ele se humilhou, todo poderoso que criou todas as coisas. Veio naquilo que Ele criou
Ele nasceu da barriga de uma mulher, ele se humilhou, mas a Bíblia diz que ele foi obediente até o fim, até a morte de Cristo. Por isso, não há nome maior do que ele. Por isso, todo joelho se dobrará. A Bíblia não fala se vai acreditar, a Bíblia não diz se vai se converter, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Chegará o dia que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus universitários. Amém. Nós precisamos nos alegrar com essa verdade, porque ainda que nós venhamos a tropeçar, porque sim, nós tropeçamos, nós precisamos entender e tomar uma decisão, porque essa parte que cabe a nós. Eu preciso alimentar o meu espiritual, para que o pecado não tenha mais poder sobre mim, para que eu não possa mais ser uma marionete nas mãos de Satanás. Essa é a nossa responsabilidade. Precisamos nos alegrar, sabe por quê? Porque Deus deu poder para você ter uma vida diferente. Deus deu poder para você ter uma família diferente, ter filhos diferentes, ter uma história diferente. Você não está condenado a viver a mesma história dos seus pais, a mesma história dos seus avós. Em Cristo Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E você precisa ter essa verdade dentro de você. E a outra coisa que eu quero falar para você é que no capítulo 15, quando o dirigente lá vamos falar da igreja, né, hoje, que era a sinagoga, reclama, porque aquela mulher estava lá, estava procurando uma cura, porque Jesus viu a situação dela. A gente vai, reclama e diz assim: olha, deixa eu falar, tem 6 dias para vocês procurarem a cura, por favor, venham nesses 6. E eu gosto porque Jesus, ele quebra paradigmas, ele faz isso, ele lê o coração, ele conhece a intenção e a motivação de cada um, e ele fala uma coisa importante sobre essa mulher. No verso 16 ele diz assim, ó: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Aquela mulher estava presa e a Bíblia é clara quem estava mantendo ela presa. A Bíblia é clara, meu Deus, a Bíblia é clara que quem estava mantendo aquela mulher presa, irmãos, era Satanás, há 18 anos. E Jesus, ele não vê o lugar, a hora, né? Ele só reconheceu que aquela mulher precisava de ajuda. Ele viu, aquela mulher estava presa. Quantos de nós entramos em prisões espirituais? Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus disse que ela era filha de Abraão. E para você ser chamado de filha de Abraão, tinha que acontecer 2 coisas. Ou você era descendente da linhagem de Abraão, ou você era uma daquelas pessoas que a gente chama de gentil, que pela fé começou a acreditar em Jesus Cristo, se tornou descendente das promessas de Abraão. Então Jesus diz: essa mulher, ela é filha de Abraão, ela precisa de libertação. Essa libertação é para os filhos. Tem gente que diz assim: mas por que não liberta o fulano lá? Não coloca a mão na cabeça dele? Ora, meu irmão, sai o demônio, liberta. Meu irmão, pra quê? Pra quê? A Bíblia diz que quando você limpa a casa, você deixa a casa arrumada, adornada, você não dá continuidade a isso, não tem esse crescimento espiritual. Sabe o que Jesus falou? Que volta mais 7. Tinha um, ele vai, ele fica vagando, aí ele vem com mais 7. Tua situação estava ruim, minha irmã, ela fica pior. O que? Tô te falando, é Jesus que fala.
É Jesus que fala, quando você é liberto e você não dá continuidade no seu crescimento espiritual, você não tem uma vida com Jesus, você só experimentou daquela libertação, mas você falou, agora eu vou viver minha vida. Quantos por aí vão embora e deixam Jesus? Conseguem seu milagre, conseguem o que estão pedindo e agora tchau Jesus, obrigado, foi bom, beijo, tchau, e vai viver a sua vida do jeito que quer. A Bíblia diz que quando Jesus limpa a casa, porque Ele liberta e você não dá continuidade aí, você não adorna a casa, aquele demônio que estava volta e vem com mais sede. Sabe o que é isso, irmão? É o mundo espiritual que nós tendo mais Jesus. Porque Deus é Espírito. E se tem alguém que conhece do mundo, qual é Deus? Por isso que eu digo, é melhor a gente caminhar com Ele, porque Ele vê aquilo que a gente vê. É melhor a gente acreditar nele, porque Ele vê aquilo que a gente não vê. Ele é Espírito, Ele está vendo o mundo espiritual. A gente não está. A gente está aqui, a gente está achando que está tudo bem, está tudo lindo. Eu sempre conto a história de um rapaz que eu escutei, foi até a Aline que me falou dessa história, que um pastor contou, que o pastor sonhou com esse rapaz e foi na casa dele visitar ele, porque esse rapaz vivia com a mulher que era de uma outra pessoa. Ele falou, irmão, deixa eu te falar, eu vim aqui, meu irmão, eu vim aqui porque eu tive um sonho com você, eu fui orar e o Senhor falou comigo, e o Senhor mandou te dar um recado, larga essa mulher, essa mulher não é tua. Não, pastor, o senhor deve ter dormido de barriga cheia. A gente está super bem, nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, pastor. A gente comprou uma casa, comprou um carro, estamos felizes, está tudo bem. Ah, pastor, meu irmão, eu entreguei o recado. Uma semana depois a mulher morreu. Ou seja, aquele que está no mundo espiritual, aquele que conhece o mundo espiritual mandou um recado. Para, abandona, deixa, porque eu estou vendo aquilo que tu não está vendo, eu sei o que vai acontecer contigo. Para, só que você, como não vê o mundo espiritual, não, Deus, está tudo bem. Estou no controle da situação, quando eu quiser eu paro, está tudo bem, Senhor. Deixa comigo, confia em mim. Uma semana depois a mulher veio a óbito, o rapaz ligou para o pastor. Irmãos, nós não conseguimos ver, a nossa visão ela é limitada, você não consegue ver o mundo espiritual. Sabe o que a Bíblia diz? Que Satanás está ao nosso derredor, só esperando a oportunidade. Meu irmão, e a oportunidade bate todo dia na nossa porta de fazer o pecado. Todo dia o pecadozinho está lá, nos chamando, vem, vem. E ele diz que ele espera só a oportunidade. Para o quê? Para te tragar. É isso que a Bíblia diz. Ele está só ao derredor esperando a oportunidade para te tragar. Então aquela mulher, ela vivia presa. Ela estava presa. E sabe o que é pior? Quando eu disse, ela era descendente de Abraão. Ou ela era da fé? Presa. Como que pode? Alguém que está na igreja todo domingo, que vai para a célula, é líder de célula, faz isso, faz aquilo, meu Deus, é do grupo não sei de onde, essa pessoa é uma bênção, é um evangelista, não pode ver ninguém que prega a palavra de Deus no pecado, preso, encurvado. Vem cá, Cauã. Vem cá que eu quero logo orar contigo. Quero mostrar uma coisa para vocês, como é que é o pecado.
Eu tinha esquecido até o microfone. Vou fazer o que é errado. Não começa assim. Começa, eu vou dar só uma olhadinha, porque quando eu quiser eu paro. Parei. Vou ficar 1 mês sem fazer, 2 meses. E aí, meu irmão, Satanás vai... Porque a Bíblia diz... Não é que você fala assim, irmã, foi Satanás que fez eu cair. Não, irmão. A Bíblia diz que você é tentado pelos seus próprios desejos. É isso que está lá em Tiago. Nós temos o desejo de fazer o que é mal. Satanás não é burro, está lá ao nosso derredor. Prepara a circunstância, o momento. Aí você vai lá, ó. O desejo é seu. O desejo é seu. A maldade está no ser humano. Sabe, Jesus disse que de tudo que a gente tem que guardar. Sabe o que é pra gente guardar? Irmãos, eu não sei o que você tem, quanto dinheiro você tem no banco, quais são suas posses, qual patrimônio que você tem, eu não sei. Mas sabe o que Jesus disse? Que de tudo que tu tem que guardar nessa vida. Ele disse assim, a palavra de Deus: guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Guarda o teu coração. Aí quando a gente vai lá em Jeremias, sabe o que a gente vê Deus falando do coração? O homem não conhece o quanto enganoso é o coração dele, o quanto que o coração dele é corruptível. O homem não conhece. Quantas vezes nós, não, porque se fosse comigo eu não... Aí quando você está na situação, você faz pior. Só que antes de passar pela situação, você... bonzinho, não, se fosse eu daria. Se fosse eu faria. Quando é você, faz pior daquele quem você estava julgando. Sabe o que significa isso? Um coração enganoso, um coração corruptível. Eu e você não conhecemos a maldade do nosso coração, mas o Senhor conhece. Por isso que ele diz que ele sonda o nosso coração e que ele dá a cada um conforme as suas ações. Ele recompensa a cada um conforme as suas ações. Então não pense, de Deus não se zomba. É isso que a Bíblia diz. Não pense que a gente pode levar a vida que a gente quer, que você pode fazer o que você quiser, que está tudo dando certo. Irmãos, eu escutei um testemunho de um homem que eu não sei se aqui em Macapá tinha, mas em Manaus tinha matinê. Ele tinha uma discoteca em Manaus, essa discoteca era muito famosa, e tinha matinê para os jovens, os adolescentes, né? E aí o que ele acontecia? Acho que funcionava dia de sexta-feira essa matinê. Os pais iam lá, deixavam os filhos, 13, 14 anos, né? À frente da discoteca, os filhos entravam porque era só adolescente, né? Então em Manaus estava essa febre de matinê para adolescente e tal. Só que os pais não sabiam. E dentro da discoteca tinha outra porta, nos fundos. E que a porta dos fundos entravam os amigos dele. Os amigos dele. E aquelas meninas de 13, 14 anos, com aqueles meninos lá, aquele negócio todo. Os amigos dele tinham uma oportunidade. Essa história é real. Os amigos dele tinham uma oportunidade de flertar com aquelas meninas e quem sabe ficar com aquelas meninas. Então ele, vendo que o negócio estava fluindo, as sextas-feiras estavam lotando, o que ele fez? Vou mandar minha filha embora daqui. Não, ele tinha uma filha. Vou mandá-la embora daqui. Não quero que ela veja isso, não quero que ela participe das coisas. Vou mandá-la embora. Vou mandá-la estudar nos Estados Unidos. Mandou a menina estudar nos Estados Unidos. Dinheiro, bancou a menina lá. Passou um tempo, a menina foi encontrada morta, enforcada. Foram descobrir menina muito de prostituía. Se prostituía lá nos Estados Unidos. Irmãos, não fiquem. Nós precisamos ter essa consciência. Não fica impune, de Deus não se zomba. Não pensa que é Deus que olha e diz, não, é o próprio Satanás que falou para você, faz, porque depois eu vou pedir a conta.
Se eu não me engano, por favor, me corrija alguém, mas eu acho que é o rei Ezequias. Eu tenho pavor desse versículo bíblico, quando o profeta vai até com ele e chama a atenção dele, confronta ele pelo que ele fez. E o profeta diz que vai ter consequência da mão do Senhor. Sabe por que ele pergunta para o profeta? Vai ser enquanto eu estiver aqui ou vai ser só? O profeta quer dizer, o que vai acontecer com os meus filhos? Comigo? Vai acontecer com a próxima geração? Estou me lixando se os meus erros, se o que eu fiz, se as minhas prisões espirituais das quais eu não consigo largar vão pegar a nova geração. Estou me lixando. Enquanto eu estiver aqui, tá tudo, vai ficar tudo. Aí depois você vai ver como é que foi o reinado dos filhos. O que aconteceu? O profeta disse: os seus filhos vão ser levados prisioneiros para outra nação. Eunucos ainda, velho. Eunucos naquela época, às vezes as pessoas eram castradas porque elas iam trabalhar com o rei. E sabe o que ele falou? Tudo bem. Se vai ter paz enquanto eu estiver aqui, tá tudo bem. Geração que pensa só tudo aquilo que a gente faz não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero te falar hoje, esse foi um dos maiores pontos da minha vida, fez com que eu entendesse que a minha descendência não vai colher daquilo que eu faço. Porque eles vão ter as escolhas deles. Os dois vão ter as escolhas deles. Mas o legado que eu vou deixar para eles, o legado espiritual que eu vou deixar para eles, é um legado em Cristo Jesus. Se eles quiserem deixar outro tipo de legado para os filhos deles, aí, enquanto eu tiver joelho, vai ser. Porque não é ninguém. A minha descendência é bendita. Os meus netos são benditos. Meus filhos, os meus bisnetos. Essa é para essa verdade que o Senhor nos chama. Para andar em liberdade, irmãos. E liberdade, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o conceito de liberdade? Qual é o conceito de liberdade no mundo? Você é livre. Faça o que você quiser. É livre. O conceito de liberdade no mundo é esse. Mas eu quero te falar qual é o conceito de liberdade verdadeiro de Jesus. Ei, se você é livre de fato, você faz aquilo que precisa ser feito. Você faz aquilo que tem que ser feito. E não o que as suas emoções, seus desejos querem, mesmo você sabendo que é errado. Carla, mas eu continuo caindo nas minhas emoções, eu continuo caindo nos meus desejos. Então eu quero te falar, meu irmão, você está aprisionado pelo pecado. E você continua caindo, você está aprisionado, porque ser livre é se eu sei que estou com diabetes, está amarrado, como diz o crentez, irmão, né? Não, está amarrado em nome de Jesus. Mas é só para você ter um exemplo que eu quero só te mostrar de emoção, desejo, verdade. E é me colocado um pedaço de bolo de chocolate lindo, gostoso, maravilhoso na minha frente. Mas eu sei que eu não posso comer, porque eu sei que no final aquilo vai aumentar a minha glicemia, que aquilo no final vai me fazer mal. Eu olhar para aquilo e falar assim: ai, eu sei, mas eu não consigo. Porque eu não consigo, eu me rendi. Eu não sou livre porque eu comi. Porque eu me rendi a fazer algo pra mim. Sabe o que é liberdade? Cara, eu quero muito comer esse pedaço. Mas, porque eu sou livre, tu não manda em mim, tu não me domina, tu vai ficar aí, eu vou ficar aí. Isso é liberdade. Isso é liberdade. É você fazer aquilo que precisa ser feito, porque você sabe que aquilo é o bom para você.
E não que as suas emoções e os seus desejos, viva a vida. Você só tem uma vida, é só uma vez. Faça e aconteça. Isso está levando você para um caminho de morte. Quando Jesus para te libertar, fica livre. E eu quero te falar algo para gente. Todo dia é dia de nós nos libertarmos. Todo dia. Aquilo era um sábado, né? Pela cultura judaica, não podia libertar. Sabe? Eu quero chamar a tua atenção e falar, aquela mulher, ela era o que a gente pode falar hoje de crente. Jesus diz assim, poxa, você está vendo, é uma filha de Abraão. Ela faz parte da promessa. Ei, ela é da igreja. Ela é diaconisa, ela é presbítera, ela é a pastora, ela é o pastor. Precisa de libertação. É que eu veja isso e não faça. Aquela mulher estava lá. Jesus não falou, olha, ela é qualquer mulher. Veio aqui e entrou e me viu, ouviu falar de mim. Não, Jesus deixa especificado. Ele faz assim, questão de deixar especificado que aquela mulher, a filha, dá uma informação. Ele diz aí, ela não é qualquer pessoa. Ela é quem está dentro da igreja. Ela está na sinagoga, ela não é os de fora não, ó. Porque a liberdade, irmãos, é para os filhos. Você é filho, então a liberdade é para você. Nós precisamos libertar todos os dias, tem algo. Tá? Meu irmão, se você já é liberto de tudo, então eu quero te falar. Fala comigo, eu quero perguntar como é que você... Porque todo dia tem algo que a gente... Só que a libertação é para os filhos, é para nós andarmos em liberdade, é para nós entendermos que, sabe o que eu falei do bolo de chocolate? Eu quis só fazer no figurativo para você entender que o bolo de chocolate é o pecado. Não, eu te quero, eu te desejo, porque, vamos ser verdadeiros aqui, só entre a gente, irmã, é bom, é não? É não, pecado é bom. É não, porque se não fosse bom, Satanás não estava enviando um monte para morar com ele, para morrer, ter a morte eterna. O pecado é bom, irmã. Só que sabe qual é a verdadeira história do pecado? Ele é uma satisfação momentânea. Sabe por que momentânea? Porque depois tu tem que fazer de novo. Porque se fosse uma satisfação eterna, tu fazia uma vez e estava satisfeito. Mas não, tem que fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Porque ele é uma satisfação. Ele não é uma satisfação eterna. Mas Jesus, ele é uma satisfação eterna. Ele nos supre. Carla, porque eu não consigo. Então, eu quero te falar, você não está se alimentando espiritualmente da forma que você deveria estar. Irmão, não tem bom. Quando eu fico atarefada e não, vou fazer depois meu devocional, vou buscar Deus depois, vou resolver aqui, minha irmã. Soltar a jaguatiri. Soltaram, sabe por quê? Porque não tem, porque a gente precisa o nosso espiritual andar com o Senhor. Aí quando você deixa isso para depois, o pecado fica mais forte, a tua carne fica forte e você não. Aí por isso a gente brinca aqui, tá sem teu devocional. A gente tem essa brincadeira aqui. E tá sem teu devocional. Às vezes chegou um bebê perto de alguém e começou a chorar. E tu tá sem teu devocional. Entendeu? Porque o bebê, ele sente o espiritual. Sabe? Então assim, irmãos, se nós negligenciarmos o nosso crescimento espiritual, Carla, e como que eu cresço espiritualmente? Como que eu faço para o pecado não ter mais poder sobre mim? Eu de fato ser livre. Irmão, você precisa. Não tem. Eu não tenho outro método. Não tem outro remédio. Não tem. Ler a Bíblia. Orar. Jejuar, meu irmão. A gente precisa jejuar. Jejum espiritual não é um jejum para a gente ficar magro, não.
É o jejum espiritual, é a gente chegar e dizer assim, olha, hoje eu vou abrir mão. Eu vou buscar. Hoje eu vou abrir mão do almoço. Na hora que eu ia sentar para almoçar, você vai ver, o Senhor vai começar a falar com você. O Senhor vai começar a te libertar. Eu escuto tanto de pessoas que fumavam há anos e mergulhou no Senhor. Hoje tem nojo de cigarro, porque a libertação é para os filhos, é para nós. Só que se você o seu espiritual, você não vai conseguir. João 8, capítulo 36 diz assim, olha como que era importante esse negócio de ser filho de Abraão, né? Filho de Abraão. O verso 31 do capítulo 8 diz assim, ó, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, olha, ele está falando para os judeus eram filhos de Abraão, a promessa era para eles. Ele diz, só que eles tinham crido em Jesus, porque os judeus, eles não creem em Jesus, mas esses judeus tinham se convertido, tinham crido em Jesus. Ele diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Não tem como você se libertar sem permanecer firme na sua palavra. Eu já contei essa história aqui, o pastor foi na casa do irmão, o irmão passando necessidade, o pastor colocou um dinheiro dentro da Bíblia do irmão. Disse assim, irmão, Deus vai prover. Ele chegou 2 semanas depois, o irmão continuava na necessidade, o dinheiro estava dentro da Bíblia, o irmão não tinha aberto a Bíblia. Ele não tinha. Porque quantas vezes troca a Bíblia pelo celular, pelo Instagram, é mais prazeroso. Não é verdade? A gente fica deitadinho na... Aí vai só passando o dedinho. E é tanta catálogo de tudo que a gente quiser ver, roupa, casa, comida, fitness. Agora eu tô na onda fitness. Agora eu tô na onda moda. Agora eu tô na onda... É tanta coisa. E aí agora não tinham que inventar, tem os rios, que o brasileiro deveria ser estudado, não é normal. E a atividade do povo brasileiro, se a gente deixar, a gente o dia todo. E quando você vê, passou. Quando você vê, você deixa de investir em coisas. Ontem eu falei na célula para gente. E eu vou falar aqui para você. Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Quando ele chega com Maria e Marta, Maria está aos pés dele. E ele está com a Marta vem raivosa. Jesus, tu não está vendo? Eu estou fazendo tudo sozinha, eu estou trabalhando igual uma louca. Correndo de um lado para o outro, essa vida agitada, é tanta coisa para fazer. Eu acordo, já tem menino gritando, tem as panelas no fogo, o café, o trabalho e não sei o quê. E olha Maria está aí, Jesus está nos teus pés, briga com ela, fala para ela vir me ajudar. Sabe o que Jesus falou para Marta? Quando Jesus falava 2 vezes a mesma palavra, atenta. Você está preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Ele poderia ter parado aí. Poderia ter falado para Marta, a Maria... Entre você e a Maria, tudo isso que você está fazendo, a Maria, ela escolheu a melhor parte, ficar aqui sentadinha me escutando. Entendeu, Marta? Só que ele continuou. Ele continuou e ele fez uma... Precisa todos os dias ficar na nossa mente desejando. Sabe o que ele disse para Marta? Ele disse, Marta, isso nunca vai ser tirado da Maria. Marta, o teu serviço pode ser tirado de ti. Marta, o teu marido, a tua esposa pode ser tirado de ti. Marta, os teus filhos podem ser tirados de ti. Marta, o teu trabalho, tu pode ficar desempregado, pode ser tirado de ti. Mas Marta, nunca vai ser tirado aquilo que eu coloquei hoje dentro da Maria. Jesus é a única coisa que nós temos, irmão, de fato. Pense, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho, eu tenho... Jesus é a única coisa que você tem de fato. Você não conhece o futuro, você não sabe o que espera, você não sabe o que pode ser tirado de você. Nós estamos nesse mundo e esse mundo é cheio de tragédias. Luto
todos os dias. Miséria, todos os dias. Todos os dias atravessam coisas ruins na nossa vida. A única coisa que não pode ser tirado de nós é a palavra de Deus. E por que nós negligenciamos tanto ela? Porque que sempre nós ficamos igual Marta, correndo atrás das outras coisas. E ele chega e diz para esses judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam, olha só, chegaram para Jesus, creram em Jesus, olha o que eles achavam dele. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Só que Jesus disse: eis aí uma filha de Abraão que Satanás a mantinha escrava há 18 anos. Não, nós somos filhos de Abraão. Eu sou crente. Eu sou liberto. Eu sou crente, eu sou evangélico. Não, eu vou todo domingo para a igreja, eu faço caridade. Eu? Aí sabe o que Jesus fala? Ele diz assim: não, como é que você pode dizer a gente nunca foi escravo de ninguém? Como que você pode dizer que a gente vai ser livre? Aí Jesus disse: digo a verdade a vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Meu irmão, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. O único que pode nos libertar é Jesus. O único que venceu o poder que Satanás tinha sobre a humanidade naquela cruz. Não há outro como ele. Fique de pé, por favor. A Bíblia diz que aquela mulher, depois que foi liberta, ficou louvando a Deus. Ai, irmãos, só quem é liberto do poder do pecado sabe o tamanho da gratidão. O tamanho da gratidão que carrega no coração por Jesus. Hoje nós falamos que nós não conhecemos um mundo igual, não conseguimos vê-lo, mas que o Senhor sabe, o conhece, Ele é Espírito. A Bíblia, na oração do Pai Nosso, diz: paz na terra como é no céu. E tem coisas acontecendo no céu. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual, das quais eu e você não podemos ver. Sabe qual é a boa notícia para mim e para você hoje? Jesus aniquilou Satanás. Aniquilou o poder que ele tinha sobre mim e sobre você. Se você continua ainda pecando, como Jesus disse para aqueles judeus, se você consegue olhar dentro da sua vida, olhar para a sua vida e ver que tem uma área que você ainda continua corriqueiramente caindo. Às vezes, irmão, não buscar o Senhor é pecado também. Não buscar o Senhor é pecado, porque às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer assim: ah, mas eu não minto, eu não traio, eu não roubo, eu não sei o quê. Quero te falar que viver uma vida como se Deus não existisse nela é pecado. Sabe? E um pecado muito grande. Porque é o pecado da idolatria, é você colocar outra coisa ou alguém no lugar que foi feito para o Senhor em você. Mas sabe, há promessas de libertação para mim e para você hoje. Jesus disse: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas você não tem como experimentar dessa libertação se você não for filho, porque a libertação é para os filhos. E por isso eu quero te fazer um convite, para que você se torne filho. Eu sei que a gente ouve muitas pessoas falarem assim: ah, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou filha de Deus. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia, a nossa regra de fé, diz que filho de Deus e filha de Deus só é aquele que confessa Jesus como seu Salvador.
E depois que você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, aí sim você recebe o direito de se tornar filho e filha de Deus. Então, se tem alguém aqui entre nós que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ainda não falou para Jesus: Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu não quero mais ser escravo, Pai. Porque eu entendo que eu preciso sempre estar me alimentando da mesma coisa. Eu entendo que alimenta a minha carne, mas eu sei que no futuro vai me trazer consequências ruins para mim, para minha família. Eu não quero, Senhor, eu não quero. Mas Deus, eu não consigo. O primeiro passo que você tem que fazer é entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus disse que sem Ele, nós não conseguiríamos fazer nada. E você não vai conseguir se libertar sozinho. E quando você quiser, você não vai parar. Porque você pode parar de uma coisa, mas você vai encontrar outra. Mas se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Então eu quero te fazer esse convite. Se você sente no seu coração, se você está cansado, porque a Bíblia diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Se você está cansado de tentar e não conseguir, eu quero fazer esse convite para você.